Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? E aí, preparados para mais um bimestre? Então, hoje nós estamos iniciando aí o nosso terceiro bimestre, né? E eu quero desejar a todos, né, um excelente bimestre, tudo de bom, que vocês continuem assim, tá? Se esforçando, se dedicando sempre, tá bom? E para a gente, né, começar, né, muito bem aí o nosso bimestre, nós estaremos falando sobre narrativa de aventura, tá bom? Então vamos conhecer, né, um pouquinho aí esse tipo de gênero textual, né, narrativa de aventura, né? Então assim, quando se fala em narrativa, né, nos faz lembrar o quê? De alguma história. Porque narrativa, né, nada mais é do que uma história, né? São histórias. Então, narrativa de aventura, né, são histórias aí, né, de aventura. Tudo bem? Então, vamos lá. Para, né, iniciarmos narrativa de aventura, né, nós iremos encontrar o que, né, nessa narrativa, né? O que aconteceu, né? O fato, o enredo, com quem, né? Com os personagens ali que estão envolvidos, né? Com quem aconteceu, né? Onde, né? O espaço ali, quando, o tempo, como, o modo, né? E quem está contando, que é o narrador. Tudo bem? Então, em uma narrativa de aventuras, nós iremos encontrar sempre, né, na história ali, né, o que aconteceu, que é o fato, né, o enredo, com quem, que é o personagem, onde, o espaço, quando, o tempo, como, né, o modo e quem está contando, que é o narrador, né? Então, assim, quando se fala em narrador, né, é quem está contando ali a história, quem está narrando, tudo bem? A palavra aventura refere-se a uma ação em que se corre perigo, né? Aventura, né? Nossa, mas que aventura e tal, né? Então, assim, refere-se, né, a uma ação em que se corre perigo, passa por situações em que sua vida passa por riscos, andando sempre ao lado da morte, tá, gente? Então, lembrando aí, né, que aventura refere-se a uma ação, tá bom? Em que se corre perigo, tá ok? Dessa forma, o personagem de uma narrativa, né, de aventura passa por diversas atividades, por viagens, por desafios excitantes e difíceis. Então, assim, é muito natural, né, a gente encontrar, né, em uma narrativa de aventura, né, os personagens, né, que passam, né, por diversas atividades, né, por viagens, por desafios excitantes e difíceis. Nesses casos, a aventura está intimamente relacionada com o ato de explorar ou descobrir, tá bom? Então, até aqui nós aprendemos que narrativa, né, de aventura indica o quê? É uma história, né, em que a personagem, né, ela passa por, né, situações aí, né, de risco, né? Anda sempre o quê? Ao lado da morte. Tudo bem? Vamos continuar. Agora eu irei apresentar para vocês as características, tá? Dentro da narrativa. Então, assim, levando em consideração os elementos da narrativa, podemos encontrar na aventura as seguintes características. Personagem, nós até vimos no início, né, da nossa aula. Personagem, tempo, lugar ou espaço, narrador, tá? Então, o personagem é um herói ou um grupo
que passa por grandes desafios em sua jornada. Os atos do personagem são extraordinários e fantásticos, tá bom? Tempo. Os fatos se sucedem em ordem cronológica e em ritmo intenso. No decorrer da narrativa, os diversos conflitos porque passa o herói podem passar a sensação de o tempo passar mais rápido. Tudo bem? O lugar, né, ou espaço. Devido à quantidade de desafios que o herói enfrenta, o número de lugares que ele percorre pode ser, né, imensa, tá ok? E o narrador, né, o personagem, ele pode contar a própria história, né, que é o narrador personagem, né, quem conta ali, né, a própria história. Ou pode ser um narrador observador, né? Ou seja, aquele que não faz parte da história. Ele fica ali só observando, tá bom? Tudo bem? Então é muito importante, né, vocês saberem disso, né? Que tem aí o narrador, né? O narrador personagem e o narrador observador, tá? O narrador personagem, né? Ele pode contar a própria história, tá? Ou pode ser um narrador observador, né? Aquele que não faz parte da história. Ele fica ali só observando. Tudo bem? E tem também, pessoal, a estrutura da narrativa de aventura. A estrutura, né? Como toda narrativa, a estrutura, né, se desenrola, né, vamos dizer assim, né, como toda narrativa, a estrutura se desenrola em 3 partes principais que se apresentam mais intensamente. É a introdução, né, que apresenta os personagens e o contexto para dar início ao conflito. O conflito, né, que na narrativa de aventura nós iremos encontrar, né, conflito ali, tá? E na narrativa de aventura podem ocorrer diversos conflitos ao redor de um conflito central, tá bom? Aí tem até um exemplo ali, como que eu coloquei, né? Um exemplo ali em que o grande desafio a ser enfrentado é a própria baleia, mas existem outros desafios, como o próprio mar e as tempestades. Então esse foi só um exemplo, né? Moby Dick, de Herman Melville. Eu acho que se pronuncia assim. Se não for, vocês me perdoem, tá? E tem o desfecho, né? Ou o enlace, que é a solução do problema ou conflito, né? Concluindo a narrativa. Então, desfecho, gente, ou enlace, é a solução do problema, né? Ou do conflito. É a conclusão ali da história. Tudo bem? Então, assim, nós falamos, né? Sobre a narrativa de aventura, né? Que é um gênero textual, né? Que se refere, né? Ao perigo. É uma história, né? Que se refere aí, né, a algum perigo ali, né? Por isso que tem ali o conflito, né? Onde um herói aventureiro passa por situações em que sua vida passa por riscos, andando sempre ao lado da morte, tá? E é muito importante também essa parte aqui, né? Em uma narrativa de aventuras nós encontramos, né, o fato, né, o que aconteceu, personagem, né, com quem aconteceu, o espaço onde aconteceu, o tempo quando aconteceu, o modo, né, como aconteceu, e o narrador, que é quem está contando. Tudo bem? E agora, né, nós iremos estar vendo aí, né, como criar uma narrativa de aventura, né? Isso mesmo, você mesmo pode escrever a sua própria narrativa de aventura, seguindo os passos a seguir. Dessa forma,
você vai estruturar sua narrativa. Então, como é que eu vou criar uma narrativa de aventura, né? Você vai criar um personagem com nome, características físicas marcantes, né? Personalidade e tudo mais que puder inventar para torná-lo especial e singular, né? Você vai criar outros personagens secundários, né, que poderão acompanhar o seu herói, tá? Criar cenários perigosos por onde o personagem irá se aventurar, né? Descrever em detalhes como são esses lugares e por que eles realmente são perigosos, incluindo que criaturas habitam neles, tá? Criar um mistério, até porque, né, estamos falando o quê? De narrativa, né, de aventura. Então, criar um mistério, né, faz parte aí, né, para o personagem descobrir, ou pode ser um grande problema para ele resolver. Isso será a motivação para ele continuar, tá bom? Então, gente, é muito fácil, né? É só a gente entender, né, aí toda a estrutura, né, de uma narrativa de aventura. Tudo bem? Eu espero aí que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só me perguntar. Um beijão e até a próxima aula.